Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com você novamente, agora com o nosso webinar de inteligência emocional, parte 2. Eu estou vendo aqui vários nomes que já participaram de outros webinars conosco, inclusive do inteligência emocional, do primeiro que nós fizemos. E só para vocês saberem, então hoje a gente vai fazer um conteúdo bastante focado em dicas e práticas de como desenvolver a inteligência emocional. Então, para quem não participou do primeiro, não teve oportunidade ainda de assistir, porque ele está gravado e disponível para vocês, vale a pena assistir, porque o primeiro a gente falou mais do que é inteligência emocional, os benefícios, os impactos, o conceito dos 5 domínios da inteligência emocional, e hoje a gente vai, em cima dos 5 domínios, fazer uma conversa mais voltada para dicas e práticas, tá? Mas como tem pessoas aqui que ainda não nos conhecem, porque é a primeira vez que está participando conosco, quero rapidamente me apresentar. O meu nome é Renata Charuti, eu sou consultora de desenvolvimento de talentos e também coach. Eu desenvolvi a minha carreira toda ao longo de 18 anos no mundo corporativo, trabalhando em recursos humanos de grandes empresas multinacionais. Então eu comecei a minha carreira na Ford, depois eu trabalhei na PepsiCo, na Avon, na Unilever e por último eu fui head de recursos humanos de um grupo do mercado de luxo aqui no Brasil que chama Richemont. E há 3 anos atrás, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu decidi colocar em prática um sonho que eu tinha já de muito tempo, que era ter uma consultoria e focar no que eu amo fazer, que é desenvolvimento de pessoas. Foi assim que nasceu, portanto, a Essentia. E comigo aqui hoje está o Eduardo Ferreira. O Edu é o meu parceiro aqui dentro da Essentia, também consultor, tanto de desenvolvimento quanto consultor de carreira. Também tem uma longa experiência aí no mundo corporativo. Começou na área de qualidade, depois trabalhou em vendas e nos últimos 18 anos ele trabalhou em recursos humanos, tanto na Philips quanto na PepsiCo. E hoje ele é meu parceiro aqui na Essentia. Só para vocês conhecerem um pouquinho, né? Qual é a missão da nossa consultoria? Nossa missão é ajudar as pessoas na busca da sua essência, e é porque a gente acredita que através da essência de cada um é que a gente de fato provoca as transformações. Daí vem o nome da consultoria, essência vem do latim, que significa essência, e a gente de fato acredita que à medida que as pessoas se conectam com o que elas acreditam, ao conteúdo que a gente está trazendo, aí sim é possível provocar uma transformação. Então a gente busca isso, essa conexão individual com cada participante em todos os programas que a gente faz de treinamento e desenvolvimento. E contribuir sempre para o desenvolvimento das pessoas, construindo, né, em busca da construção de um futuro com mais propósito. E agora entrando aqui então no nosso tema do dia, né? Como lidar com as emoções de forma geral e especialmente com as emoções negativas. A gente resgata rapidamente os 5 domínios da inteligência emocional que nós falamos no primeiro webinar, só porque ele é a base para o que a gente vai falar hoje. A gente vai dizer como desenvolver cada um dos 5 domínios. Então, rapidamente, quem puder interagir comigo aqui pelo bate-papo, vocês se lembram quais são os 5 domínios? Vamos ver se alguém se arrisca aqui com a gente. Autoconhecimento, perfeito. Autocontrole, muito bem. Tem gente dizendo aqui que tem anotado, inclusive. É bom anotar mesmo, porque a gente esquece, né? Depois de passar muito tempo, a gente acaba esquecendo. Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, isso tudo voltado pra gente, né? Então, é a gente olhando pra gente mesmo. E a gente tem os 2 últimos, que aí é na interação com os outros, que é reconhecer as emoções das pessoas, perfeito, e também gestão dos relacionamentos. É isso aí. Então, esses são os 5 domínios que a gente falou no primeiro webinar e que agora a gente vai entrar em cada um deles para dizer como é que a gente desenvolve os 5 domínios e a inteligência emocional de forma geral no nosso dia a dia. Tá? Então, o primeiro deles é como ampliar o autoconhecimento. O autoconhecimento, como a gente já falou antes, ele é a base da inteligência emocional. Ele é importante para desenvolver todos os outros domínios, né? Então, por isso que a gente começa por ele, falando da relevância e da importância que o autoconhecimento tem. O primeiro ponto para a gente falar do autoconhecimento está relacionado a crenças e valores, né? Então, a dica é identifique, ou se você já identificou, revisite suas crenças e seus valores, né? Porque a gente saber o que é importante para a gente, o que nos guia, né? Quais são aqueles valores que a gente não abre mão de jeito nenhum, facilita muito, inclusive as tomadas de decisão. Então, sempre que eu tenho uma decisão para tomar e eu
olho para os meus valores, se aquilo fere um valor que é importante para mim de alguma forma, eu já sei que aquele não é um caminho a ser seguido. E o contrário também é verdadeiro. Então, quais são as nossas crenças, né, que vêm da educação que nós tivemos, da criação, das experiências que nós já tivemos ao longo da vida? Isso tudo foi fazendo com que a gente criasse crenças, né? Como é que eu cheguei até aqui? Por que que eu sou assim? Por que que as coisas acontecem assim? Em que eu acredito? O que é importante para mim? Isso tudo faz parte do identifique suas crenças e valores e é uma parte fundamental para ampliar o autoconhecimento. Depois, um outro ponto fundamental que tem um impacto super grande também no próximo, que é o autocontrole, é identificar os gatilhos que disparam as nossas emoções. Então, sempre que eu tenho alguma reação, né, ou que surge alguma emoção, seja ela positiva ou negativa, é importante que eu identifique o que ocasionou aquela emoção. De onde ela veio? Por que que eu me senti tão irritado? Por que que eu fiquei tão nervoso? Por que que me deu tanta raiva em determinada situação? Por que que eu fiquei tão feliz com outra determinada situação, né? Então é importante que a gente olhe com carinho para isso e entenda de onde essas emoções vêm. Inclusive tem uma teoria do David Rock, não sei se vocês conhecem, mas ele é um consultor aí, especialista em liderança e que se especializou em neurociência, e ele fez um estudo grande, ele criou esse modelo que a gente chama de SCARF. O que é o SCARF? O SCARF são os 5 gatilhos sociais que eles chamam. Então, são 5 principais gatilhos que disparam as nossas emoções. E o que significam essas letrinhas? Né? O S vem de status. Tem pessoas que que valorizam bastante status. Então, para essa pessoa é importante ser ouvida quando ela traz uma opinião, de repente ela está participando de uma reunião e ela coloca uma opinião, ela dá uma ideia, e para ela é super importante sentir que a ideia foi valorizada, independente de ser implementada ou não, mas que teve aí uma atenção para a ideia que ela trouxe. Tem gente que gosta, por exemplo, de ganhar jogos, né? O status no sentido de competição para ganhar jogos não necessariamente é algo que seja negativo, tá? Muito cuidado aqui com a gente levar a palavra ao pé da letra para não interpretar de uma forma equivocada. Então, mas tem gente que gosta de ter status, né? De sentir que tem valor, que agrega valor. O C vem de certeza. O cérebro humano, por si só, ele já tem uma necessidade de certeza bastante grande. Para a gente é bastante importante ter previsibilidade, saber o que vai acontecer amanhã, saber o que vai acontecer a semana que vem. O que nesse momento, infelizmente, que nós estamos de crise, a gente não tem muita certeza de nada, né? Estamos vivendo um dia após o outro, que é um desafio muito grande, e por isso a inteligência emocional é tão importante nesse momento. Mas tem algumas pessoas que têm uma necessidade ainda maior de certeza. É aquela pessoa que, se você fala para ela, por exemplo, um chefe fala para um funcionário, na sexta-feira à tarde, segunda-feira a gente conversa, e essa pessoa tem uma necessidade de certeza alta, esse líder destruiu o final de semana dessa pessoa, porque ele vai passar o final de semana inteiro pensando: o que será que ele quer falar comigo? Será que ele vai me dar uma bronca? Será que é uma promoção? Será que é um elogio? Será que ele vai me demitir? Vai começar a fantasiar um monte de coisas porque o cérebro tem essa necessidade de certeza e ela não foi atendida. Então, isso dispara emoções, né? Medo, frustração, nervoso, ansiedade. Então, isso é importante. Por outro lado, se eu atendo uma necessidade de certeza, por exemplo, eu disparo emoções positivas, tá? O A vem de autonomia. Tem pessoas que têm uma necessidade muito grande de ter autonomia. Das pequenas às grandes coisas. Desde o que é que eu vou almoçar hoje ou com quem eu vou almoçar hoje, até grandes decisões de se eu vou mudar de emprego ou se não vou, se eu aceito uma promoção ou se eu não aceito, se eu vou para uma outra posição ou não. Então, uma necessidade maior de autonomia. O R vem de relação. Então, aqui no SCARF, a relação é pessoas que tenham todo o foco em relacionamentos. Para essa pessoa, qualquer decisão, qualquer comentário, qualquer conversa que possa danificar um relacionamento, para ela é muito delicado. Seja das pessoas com ela ou dela com as pessoas. Tem um cuidado muito grande com isso. E o F vem de fairness, em inglês, né? De justiça. Pessoas que têm uma preocupação muito grande com a questão da justiça, e qualquer situação em que ela sinta que não é justa, ou para ela ou para os outros, também dispara as emoções. Então, aqui, depois de um grande estudo, o David Rock chegou à conclusão de que das milhares de possibilidades aí, de gatilhos que disparam as emoções, esses são os 5 principais e que a grande maioria de nós passa por alguns deles. O que é importante pensar? Tem até um assessment que a gente faz para descobrir quais são os nossos, né? Ou qual é o prioritário nesse momento. Esse SCARF, ele é situacional, então ele depende muito do contexto que eu estou vivenciando. Por isso, se você faz um assessment do SCARF hoje, você faz de novo daqui a 6 meses, se o seu contexto mudou, pode ser
que a sua necessidade seja diferente, né? Que o seu gatilho aí das emoções, ele seja bastante diferente. Mas independente do assessment ou do SCARF, é importante parar para refletir. Frente a uma reação, a uma emoção, em determinada situação, em determinado evento, o que disparou aquilo? Por que eu me senti daquela forma? Positiva ou não? Isso amplia o nosso autoconhecimento, tá? Depois conheça os seus motivos, né? Isso é uma técnica super simples que nos ajuda muito em momento de tomada de decisão, que é o que a gente chama dos 3 porquês. Então, sempre que eu tenho uma decisão importante para tomar, eu me pergunto por que eu vou tomar aquela decisão. E aí eu respondo e sigo com um segundo porquê. E depois um terceiro porquê. E se eu tiver 3 bons motivos para aquela decisão que eu estou tomando, eu vou me sentir muito mais tranquilo de que aquele é o caminho certo, de que foi uma decisão racional, porque à medida que eu me pergunto por que, eu paro para pensar na resposta, que eu não estou agindo por impulsividade. Então, é algo simples de fazer e que a gente não precisa de ninguém, que a gente não depende de outras pessoas, a gente pode fazer sozinhos, né? Então, para o autocontrole isso também é importante, para não sair decidindo e tomando ações precipitadas, né, ou por impulso. Você para se perguntar por que 3 vezes e isso te ajuda a ter mais clareza, obviamente, da razão pela qual você está decidindo aquilo e que ela seja racional, ela não seja emocional. Outra coisa importante para o autoconhecimento, pedir feedback para as pessoas, né? Obviamente construtivo, porque às vezes a gente pede feedback esperando só ouvir elogios. É importante para a gente ter de fato um autoconhecimento profundo, a gente queira o feedback construtivo também do que a gente precisa melhorar. E isso pode ser tanto no trabalho, obviamente, com o seu chefe, com seus pares, com pessoas da sua equipe, com qualquer relação de trabalho, ou até com amigos que sejam confiáveis, com pessoas da família, com qualquer pessoa que tenha um relacionamento com você. Isso vai te trazer elementos importantes para entender qual é o impacto que você cria nas pessoas, com as coisas que você faz, o que você fala, quais são as suas fortalezas, quais são as suas vulnerabilidades e onde é que você pode desenvolver cada vez mais. Um outro ponto para o autoconhecimento, que esse a gente normalmente não tem bem desenvolvido, né? É expanda o seu vocabulário emocional. Nós não fomos criados, na grande maioria das pessoas, né? Nós não fomos criados para falar sobre as emoções, muito menos no ambiente profissional. Hoje, por sorte, várias empresas estão dando mais atenção para isso e reconhecendo que as pessoas são um ser único, né? Ninguém deixa os problemas e a alma na porta, eu brinco, quando entram para o escritório. A gente carrega isso tudo, né? Claro que a gente tenta não deixar afetar os meus problemas pessoais e não deixo afetar o meu trabalho, mas inevitavelmente aquilo faz parte e nos acompanha. Então, a gente tem falado cada vez mais sobre a questão da inteligência emocional, mas a gente não tem vocabulário emocional. Sempre que a gente fala sobre emoções, a gente fala sobre as mesmas. Alegria, tristeza, raiva, frustração, são as mesmas. Se a gente parar para pensar, a gente não tem muitas alternativas. Então, é muito difícil lidar com quem eu nem sei o que é. Então, à medida que a gente expande o nosso vocabulário, porque ele é bastante mais complexo do que simplesmente estar feliz ou estar triste, né? Os acontecimentos são muito mais complexos que esses. É muito mais fácil também eu lidar com essas emoções. Se eu nem sei que nome ela tem, muito difícil eu conseguir resolver ou administrar da melhor forma. Tem inclusive um livro novo que foi lançado que chama Emocionário. Ele foi criado a princípio para criança, para ajudar a criança a desenvolver aí o seu vocabulário emocional. Então ele tem o nomezinho da emoção e um descritivo breve do que aquela emoção significa. E no fim, os pais começaram a utilizar esse livro para ajudar os filhos e acabaram gostando muito. Então, hoje é um livro que é muito utilizado por adultos também. Quem tiver curiosidade, vale super a pena, porque ele traz aí nomes de emoções, que obviamente que a gente já ouviu falar, mas que a gente nunca nem relacionou com uma emoção. A gente nunca parou para se dar conta de que aquela palavra é uma emoção. Então, faz muito sentido. E aí, uma dica se você adicionar uma palavra que seja, né, de emocional, de um vocabulário emocional ao seu vocabulário por dia, você vai expandir muito a noção, né, e a consciência que você tem sobre as suas emoções. Isso vai facilitar demais. Outro ponto que é importante, né? Testes comportamentais, eles ajudam muito. Sempre que a gente faz um teste comportamental, e aí, obviamente, cuidado com os testes só, né? Quando a gente escolhe fazer um teste, ter certeza de que é uma fonte confiável, que é uma ferramenta séria, né? Que não tem, enfim, não é qualquer coisa de internet que a gente sai fazendo sem ter nenhuma base científica, porque aí isso pode dar pra gente uma percepção errônea
de coisas importantes, mas os testes comportamentais que são sérios, eles trazem relatórios detalhados sobre o nosso perfil, que são super importantes para ampliar o nosso autoconhecimento. Às vezes eles apresentam para a gente características que a gente tem, ou por que a gente reage de determinadas formas, né, a determinadas situações, que a gente ainda não tinha se dado conta. Então é super importante a gente entender como é que eles funcionam, né, e olhar isso no detalhe, enfim, fazer de uma forma séria, porque isso também nos ajuda a ter muito mais consciência. Um outro ponto fundamental, tire um tempo para si. A gente tende a fazer muitas vezes e pouco parar para olhar para a gente mesmo, né? Ou a gente olha muito para o outro, faz muito pelo outro e faz pouco por nós. Então a gente sempre usa aquela analogia da máscara do avião, né? Quem já viajou de avião aqui sabe que quando eles vão dar lá os procedimentos de segurança, a orientação é: em caso, né, de descompressão, coloque primeiro a máscara em você e depois ajude o outro. E por que isso? Tem uma razão básica, né? Se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém. Nem o seu filho, nem a pessoa que está ao seu lado, nem ninguém da sua equipe, nem um amigo, né? A gente precisa estar bem para poder ajudar o outro. Então, tira um tempo para si, olhe para você, né? Tira um tempo de reflexão. Hoje em dia, a gente tem uma questão de estar online o tempo inteiro, né? Com toda a tecnologia disponível, a gente não desliga. A gente vai embora do trabalho, chega em casa e continua trabalhando, porque continua respondendo, às vezes, uma mensagem de WhatsApp, atendendo uma ligação, respondendo um e-mail, pensando no trabalho, ou qualquer outro problema que faça parte da nossa vida. Mas a gente não para olhar para a gente. Uma técnica que funciona muito e que é muito simples, mas que a gente pouco utiliza, aqui é o silêncio. As pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, em ficar em silêncio. Ou tá com uma televisão ligada, ou tá com o rádio ligado. E à medida que a gente coloca essas outras distrações, a gente não fica em silêncio para a gente se ouvir, para entrar em contato com a nossa essência, para saber o que verdadeiramente existe lá dentro de cada um de nós, que é importante, que faz sentido, que eu valorizo, ou até que eu sinto falta, porque eu não estou olhando e não estou dedicando tempo e energia para isso. Então, tire um tempo para você, que isso é muito importante, ajuda muito no autoconhecimento. E o último ponto aqui é exercite a gratidão. A gente também tem uma tendência, sempre que fala de autoconhecimento, sempre que a gente busca olhar para a gente, é buscando falhas. E o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso melhorar. É super importante a gente reconhecer o que a gente tem de bom e as coisas boas que acontecem na nossa vida. Então, quando a gente exercita gratidão, e aí tem várias formas, né? Cada um tem o seu estilo aí que funciona melhor. Tem gente que gosta de escrever ao final do dia quais foram as coisas boas que me aconteceram hoje. Tem gente que não escreve, mas que pensa, faz uma reflexão quando tá tomando banho, por exemplo, né? Como foi o meu dia? As coisas que foram difíceis e as coisas que foram boas. Mas o importante é, não deixe de considerar as coisas boas que te acontecem e as coisas boas que você tem. Porque isso compõe o todo, né? E isso também nos dá mais motivação, e a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, te dá motivação para continuar, para saber que está no caminho certo, ou até para lidar com um problema difícil. Muitas vezes eu me deparo com um desafio enorme quando eu tenho autoconhecimento, quando eu sei das minhas qualidades, quando eu sei das coisas boas que eu faço, do quanto eu contribuo para o outro, isso me dá energia para enfrentar o desafio, para não desistir. Então, a gratidão é algo importante para exercitar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso bate-papo, que tem alguns comentários, ver se tem alguma dúvida. Peraí. Ah, aqui, o nome do livro é Emocionário, alguém já respondeu, tá? Emocionário é o nome do livro. Um exemplo de vocabulário emocional. Mandaram até aqui o link para quem quiser. Tem gente que compartilhou aqui o link de qual é o livro. Bacana, obrigada, pessoal. Então, aqui são algumas dicas de como é que a gente aprofunda o autoconhecimento, tá? E aí a gente entra no próximo ponto, que talvez seja dos mais desafiadores, ou que a gente acha que é o mais desafiador, né? Como eu amplio ou como eu melhoro o meu autocontrole? Porque, ok, eu sei que é importante, eu sei que eu preciso, mas quando eu vejo, já explodi. Eu sempre me arrependo depois das coisas que eu faço, depois que eu já falei, mas na hora eu não consigo controlar. Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso ampliar o meu autocontrole? Tem algumas dicas básicas, algumas mais fáceis, outras mais desafiadoras, mas todas elas muito efetivas. A primeira é medite. Isso é muito desafiador para muita gente, para mim também eu confesso.
mas é cientificamente comprovado os benefícios que a meditação traz, né? Para o bem-estar, para a consciência. Ela tem também um impacto importante para o autoconhecimento, porque é o momento de silêncio em que você está voltado para você, então ela também contribui para o autoconhecimento, mas ela traz alguns benefícios aí para o cérebro, inclusive, que ajudam demais a você controlar os seus impulsos, né? E tem, obviamente, técnicas de meditação que são muito mais elaboradas, mas tem técnicas muito simples, e para quem é iniciante, é tão simples quanto tira 5 minutos do seu dia. Não precisa ser 1 hora, né? Talvez você chegue lá em algum momento, mas não precisa ser 1 hora do seu dia, 5 minutos. Escolha um lugar que você fique tranquilo, sem interrupções, sem ruído, que você possa realmente se concentrar. E uma técnica simples que muitas vezes as pessoas que começam fazem é: preste atenção na sua respiração, né? Inspira e expira. E uma forma de você se manter focado nisso, às vezes, é contar quantas vezes você faz, que te ajuda a manter o foco. Vai acontecer de devagar, vai acontecer de vir 1 milhão de pensamentos, sem dúvida. Não tem problema, faz parte. Aceita que ele veio e tenta voltar para o seu foco, né? Quando a gente lutar contra os pensamentos, que quanto mais a gente luta contra, mais eles aparecem. Então, aceita que o pensamento vai surgir, simplesmente volta para o seu foco, presta atenção na respiração e faz esse exercício. Isso ajuda demais a gente a manter, primeiro, a atenção no momento presente, né? A respiração, ela está acontecendo agora. Eu nem estou ansioso com o futuro e nem estou remoendo o passado. Eu fico o que a gente chama da atenção plena, né? Que a meditação, inclusive, tem uma técnica que chama de mindfulness, que é justamente essa questão de você se manter no presente. Então, simples respirações para quem está começando ajudam muito. E à medida que você vai se habituando, facilita. E você pode começar a colocar aí técnicas mais elaboradas, enfim, fazer por mais tempo, mas isso ajuda demais. O outro ponto é: estou no momento de uma discussão ou de uma situação, estou perdendo a paciência e vou explodir. Respira fundo, que é básico, conte até 10, né? Parece muito óbvio, muito básico, mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso, porque a emoção ela vem muito rápido. Mas à medida que a gente toma consciência e a gente começa a se policiar, vai ficando mais fácil. O simples fato de respirar e contar até 10 já contar me faz voltar para o racional. Eu não sei se vocês lembram que a gente falou no primeiro um pouco do impacto das emoções e do funcionamento do cérebro, né? Quando a minha emoção ela está muito ativa, a minha função racional ela diminui. Eu não consigo pensar. A história do eu fico cego de raiva, literalmente eu fico, porque o cérebro ele dispara reações físicas e químicas no corpo. Então, o fato de eu contar até 10, eu preciso pensar para contar. E pensando, eu já diminuo a ação da minha emoção. Ela vai ficando mais amena, e isso faz com que eu tenha mais controle de como é que eu vou reagir, o que eu vou falar ou o que eu vou fazer. Então, é uma técnica muito simples, quase que óbvia, mas que muitas vezes a gente não faz. Então precisa tomar consciência e exercitar. Às vezes vai escorregar na primeira, não vai conseguir fazer, vai escorregar na segunda, não vai conseguir fazer, mas à medida que o tempo passa, vai ficando mais natural e a gente começa a ter mais controle. Deixe uma decisão difícil para o dia seguinte. Esse é o famoso dorme com problema. Eu tenho uma decisão muito importante para resolver, para decidir, eu tenho um problema muito importante para resolver, eu estou desesperado, não sei nem por onde começar. Vai dormir com aquilo. Deixa para o dia seguinte, se possível, né? Claro. Mas à medida do possível, deixe para o dia seguinte, porque uma boa noite de sono, né? Uma noite revigorante, ela vai te trazer de volta para o racional e ela vai acalmar as suas emoções para que você, de uma forma mais consciente, tome aquela decisão ou encontre uma solução para aquele problema, né? Tentar resolver algo no momento em que a gente está muito emocionalmente abalado é muito complicado, porque a gente não pensa, né? E aí por isso que a gente fica rodando em círculos sem conseguir sair do lugar, porque a gente não consegue encontrar soluções, ser criativo, pensar de uma forma mais ampla, ver outras possibilidades. Então, deixa para o dia seguinte, que isso por si só já vai te facilitar bastante a decisão posterior. Pratique dizer não para você mesmo. Essa é uma coisa interessante, porque a gente às vezes fala: eu preciso aprender a dizer não para o outro, né? Eu preciso aprender a dizer não, eu faço muitas coisas porque eu não sei falar não. Se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente não fala não, primeiramente para a gente mesmo. Aqui o que significa? Eu conseguir adiar um pouco as minhas recompensas. Então, pensa em alguém que é impulsivo. Eu adoro chocolate, eu não resisto. Vi um chocolate, eu como. Um não que você pode dizer é: eu não vou comer hoje, eu vou comer amanhã.
você pode negociar com você. Não significa não comer nunca mais. Significa você ter o controle de decidir quando você vai fazer e não simplesmente agir por impulso. Se a gente parar para observar um dia da nossa vida, com este olhar de o que eu preciso resistir, o que eu preciso, o que eu posso dizer não, posso deixar para depois, a gente vai encontrar muitas coisas, muitas pequenas coisas que a gente cede à tentação. Seja de acessar uma rede social no momento em que eu poderia fazer uma leitura, seja de responder um e-mail do trabalho quando eu já estou em casa, quando não era urgente, eu poderia deixar para o dia seguinte, seja comer um doce, seja, enfim, cada um tem a sua realidade, mas tem várias pequenas ações ao longo do dia que a gente simplesmente age por impulso e que a gente poderia controlar. Se a gente começar a praticar esse não, né? E a gente pode escolher 5 coisas por dia. Vocês vão descobrir que 5 parece muito, mas não é, porque tem muito mais que isso, muito mais tentações do que isso, que a gente lida todos os dias. Isso vai treinando o nosso cérebro ao autocontrole. Ah, eu adoro chocolate, estou morrendo de vontade de comer um chocolate agora. Não vou comer agora, vou comer à noite. Ou não vou comer à noite, vou comer amanhã. Ou não amanhã, no final de semana. Cada um encontra aí a sua forma de praticar essa questão. Depois, outro fundamental, que a gente está careca de saber, mas a gente às vezes resiste, né? A atividade física, ela tem benefícios comprovados, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental e emocional. Por quê? À medida que eu me exercito, isso pode ser 15 minutos por dia, não precisa ser horas também. Eu aumento a produção dos hormônios e dos neurotransmissores do bem-estar, né? Então, dopamina, serotonina, tudo isso que traz bem-estar, que traz um estado de relaxamento para o cérebro, de tranquilidade, ao mesmo tempo que diminui a produção do hormônio do estresse, do cortisol. Então, nos deixa num estado muito mais tranquilo e muito mais propenso ao autocontrole. Aqui a gente está falando de atividade física, então é de movimento, não necessariamente de exercício físico. Não significa ter que ir para academia, né? Ou ter uma atividade mais programada. Pode ser simplesmente uma caminhada de 15 minutos, pode ser simplesmente subir de escada no meu prédio, qualquer exercício, qualquer atividade, na verdade, que me traga algum movimento. 15 minutinhos por dia ajuda muito todo o nosso organismo, todo o nosso sistema físico, mental e emocional. Uma boa noite de sono. Também a gente ouve falar muito disso para a saúde física e também para as demais coisas, e também traz um nível de autocontrole muito maior, porque também tem impactos nos hormônios que a gente produz, que fazem muito bem para o controle, né? Que traz uma propensão adicional a gente conseguir se controlar. Outra coisa importante, lembre-se que tudo nessa vida passa, né? Sempre que a gente lembra que existe um dia diferente do que a gente está vivendo, uma situação que será melhor do que a situação atual, isso traz luz no fim do túnel e nos ajuda a lidar com o momento atual de uma forma mais tranquila. Aqui tem uma técnica que a gente chama de regulação emocional, que também tem a ver com aquele estudo do David Rock, que ele fala de 3 etapas, né? Uma delas a nomeação, então é você saber dar um nome para o que você está sentindo. O simples fato de você identificar o que você está sentindo e dar um nome para isso, já tem um efeito positivo no seu cérebro. O seu cérebro já começa a pensar, né? A usar o racional de novo e acalmar o emocional. Um outro ponto, a outra etapa que ele traz na regulação emocional é a ressignificação. O que é isso? É eu colocar aquela situação atual, né, que a gente está vivenciando hoje, dentro de uma perspectiva maior. Então, quando eu olho, eu falo, como é que isso vai parecer daqui a uma semana? Uma semana depois as coisas já acalmaram, né? E aí você se projeta lá, de novo, eu estou trazendo o meu racional à ativa e acalmando o meu emocional, e eu me projeto lá na frente e falo, nossa, quando eu olhar para trás, se eu perder um dia inteiro pensando nisso, eu vou me arrepender, vou falar, não acredito que eu perdi um dia com aquela bobeira, né? Ou com aquilo que não tinha tanta relevância. Ou então uma outra forma de colocar em perspectiva é, dentro de todas as minhas prioridades de hoje, em que lugar está esta situação? Se ela for em primeiro lugar, ok, eu preciso realmente parar para pensar nisso agora e investir energia. Se de repente isso for a minha quinta, 10ª prioridade, isso já me traz de volta para o racional, de volta a pensar que talvez eu não devesse investir tanta energia ou ficar tão irritado ou ficar tão nervoso com isso nesse momento, né? E a terceira etapa da regulação emocional é justamente a questão da atenção plena.
que eu já vou mostrar uma foto para vocês que representa bem essa questão da atenção plena, que a gente falou lá na meditação, mas que não só na meditação, mas o máximo possível a gente exercitar o viver aqui e agora, estar presente no que a gente está fazendo neste momento. E por último perdoe-se. A gente vai perder o controle, inevitavelmente, em algumas situações. E muitas vezes, quando a gente se propõe a controlar os nossos impulsos, a gente fica muito frustrado quando a gente não consegue, né? Quando a gente derrapa e a gente perde o controle de novo. Mas tem que entender que isso faz parte, né? E se perdoar para poder retomar o caminho e buscar o autocontrole novamente. Se a gente ficar muito preso, se martirizando de que a gente errou e não poderia ter errado, isso não nos ajuda, tá? Então, só para mostrar a foto que eu falei. Imagina uma cena de um pai com uma criança andando na praia. Normalmente, como é que está a nossa cabeça de adulto? Cheia de coisas. Não está nem prestando atenção no mar, na areia, no sol, em nada. A gente está pensando no trabalho, tendo uma ideia diferente, pensando nas contas que tem para pagar, pensando no e-mail que eu tenho para responder, e a cabeça toda povoada de um monte de coisas. A criança, ela tem uma facilidade adicional de ter atenção plena do que nós temos. A criança está fazendo o quê? Simplesmente contemplando aquele momento, vendo exatamente o grão de areia que está na frente, a conchinha que está no chão, o barulho do mar, a onda. Essa imagem aqui da nuvenzinha vazia, né, do pensamento vazio, isso é atenção plena. Isso é o que a gente deveria fazer a maior parte do tempo, mas é o que normalmente a gente não consegue. A gente está sempre pensando em outras questões. Ou pensando no que eu tenho que fazer, projetando o futuro, ou pensando em algo que passou e tentando resolver. Se puder colocar no mudo, eu acho que alguém acabou saindo do mudo, só para não ficar com ruído de fundo. Aqui a gente fecha então a questão do autocontrole, as dicas aqui para o autocontrole. Se tiverem dúvidas, vão compartilhando aqui no bate-papo, tá bom? Como trabalhar a automotivação, que é um outro domínio da inteligência emocional, né? Primeira coisa, acredite em você. À medida que eu ganho mais autoconhecimento, que eu reconheço as minhas qualidades e as minhas fortalezas, por isso que o autoconhecimento ele é a base para tudo, é muito mais fácil também eu acreditar em mim, eu saber que eu dou conta de lidar com aquela situação, que as minhas fortalezas vão me ajudar e que por mais que eu não saiba fazer ou não saiba resolver, eu tenho elementos que vão me ajudar a descobrir o caminho e a encontrar uma solução para aquilo, né? Tenha sonhos e estabeleça objetivos. Então, o que nos move? Qual é a nossa maior motivação? Ter um objetivo, ter um propósito, ter um sonho, ter uma missão, qualquer nome que você queira dar, né? Cada um nomeia aí de uma forma diferente, mas é ter alguma coisa que eu queira alcançar. Isso me dá muito mais motivação para fazer cada etapa que surge ao longo do caminho. Então, o sonho, ele é algo um pouco mais abstrato, talvez. O objetivo, ele aterriza isso em ação mais concreta, né? Então, tenha clareza de qual que é o seu sonho na vida. E aí você desdobra isso em objetivos, em ações, para que você consiga ir trilhando aí o seu caminho. E sempre que você tem clareza do que você quer lá na frente, isso te ajuda aí a dando passo a passo, mesmo quando tem um obstáculo, que a gente entra aqui no próximo do Seja Persistente, né? Mesmo quando tem uma dificuldade, mesmo quando surge um desafio adicional. Então, quando você tem clareza do seu sonho, dos seus objetivos, também ajuda muito, né, facilita muito para que eu seja mais persistente, para que eu não desista, porque eu sei que pode estar difícil agora, mas a recompensa lá na frente, ela é muito importante. É algo que eu realmente valorizo e que eu quero. Outra coisa importante, realize frequentemente atividades que te tragam satisfação, né? Então, de novo, o autoconhecimento é fundamental aqui. Se eu sei o que me motiva, o que me inspira, o que me faz feliz, o que me traz satisfação, eu busco colocar isso no meu dia a dia de alguma forma. Sorte daqueles que, assim como eu, são felizes da vida com o trabalho que faz, né? Eu brinco que é hobby, não é trabalho, porque eu amo o que eu faço. Mas nem todo mundo, infelizmente, tem essa condição. Tem gente que fala, eu trabalho porque eu preciso, não gosto disso. Não sei, talvez, o que eu faria se não fosse isso, mas não é exatamente o que me brilha os olhos. Por isso que essas atividades, outras no seu dia a dia, são tão importantes. Talvez o trabalho não seja o ponto que me traga mais satisfação, mas em compensação, quando termino o dia, eu volto para casa e fico com os meus filhos, que é o melhor momento do dia. Ou eu vou fazer uma caminhada, ou eu vou correr, ou eu vou jogar. Cada um tem as suas atividades e as suas fontes de prazer, né? Isso inseridos ao longo do dia nos dá motivação, inclusive para fazer aquilo que a gente tem que fazer, que não necessariamente é o que a gente gostaria, mas é a válvula de escape. Então, eu passo o dia fazendo coisas que eu
Talvez não goste tanto, mas eu sei que tem outras recompensas, que em algum momento eu vou fazer o que eu gosto muito. Então, por isso é importante colocar essas atividades que tragam satisfação, tá? Considere cada momento como uma oportunidade única, ainda que ele não pareça o mais interessante do mundo no momento em que ele surge, que não me dê muita vontade de aproveitar aquele momento. Se eu me lembrar que talvez aquele momento seja único e que sempre é uma oportunidade minimamente para aprender, ainda que a situação não seja das melhores, eu tenho consciência de que se eu não aproveitar aquela oportunidade, pode ser que ela não volte. Isso também vai te dar mais motivação para aproveitar o momento e fazer o que precisa ser feito. E por último lembrando também lá do nosso primeiro webinar de inteligência emocional, princípio 90-10. 10% do que acontece na minha vida eu não controlo, 90% eu controlo. A reclamação é um forte inimigo da motivação. Sempre que eu reclamo, que eu começo a reclamar das coisas, obviamente a minha motivação, que já não existia muito forte, diminui significativamente. E eu não saio do problema, eu fico só reclamando. Então, ao invés de reclamar das situações, lida com esses 10% que talvez você não controle, mas escolha como é que você vai lidar. Escolha qual será a sua reação, que são os 90% que a gente decide como reagir. Então, esses elementos, né, essas dicas aqui nos ajudam a manter a automotivação num nível bacana para fazer o que precisa ser feito. E aí a gente começa a usar isso na interação com o outro, né? Tenho o meu autoconhecimento, consigo aqui desenvolver o meu autocontrole, reconheço as minhas emoções, tenho a minha motivação e vou lidar com a emoção do outro, porque a inteligência emocional tem um impacto importante no relacionamento. O primeiro ponto é crie conexão com as pessoas. E aqui são coisas simples, né? De chamar pelo nome, olhar nos olhos quando está conversando com as pessoas. Isso tudo cria um vínculo e deixa as pessoas mais predispostas a se mostrarem, a serem quem elas são, a demonstrarem suas emoções. Isso ajuda muito, né? Exercite a escuta empática, esteja verdadeiramente presente para aquela pessoa, pratique a atenção plena, tire todos os seus pensamentos próprios no momento da conversa, né? Esteja atento ao que o outro te traz, ao sentimento que o outro traz na fala dele. Não julgue, né? Porque as pessoas são diferentes, as emoções são diferentes. O que talvez para mim seja uma bobeira, para o outro é muito importante. Talvez pensando lá no Scarf, a minha necessidade seja muito diferente da dele. Aí eu olho para o que ele está me dizendo que deixou ele chateado e falo, que bobeira. Para mim, não para ele. Então, não julgue a emoção do outro. Observe as pessoas. Se não é você que está na interação, se a pessoa está em interação com uma outra pessoa, observe os gestos, os movimentos, o tom de voz. Isso tudo me dá elementos depois para quando eu for interagir com ela, conhecê-la melhor e poder usar a minha comunicação de uma forma mais adequada. E se sou eu que estou conversando com a pessoa, também eu posso observar qual é a expressão que ela faz frente ao que eu falo, né? As pessoas se comunicam não só verbalmente, mas especialmente de forma não verbal também, com tom de voz, com expressões faciais, com gestos. Então é importante a gente observar e ir sentindo um pouco de o que a pessoa está tentando nos transmitir de informação. Dê prioridade aos problemas dos outros. No momento em que eu quero reconhecer a emoção do outro, em que eu quero ajudar o outro, eu preciso conseguir colocar os meus problemas no bolso. A gente tem uma tendência muito grande, normalmente, de a pessoa está falando do problema dela e eu já estou pensando no meu, que é parecido ou que eu acho que é maior do que o problema dela. E muitas vezes, ao invés de manter a curiosidade, de tentar ajudar, de fazer perguntas sobre o que ela está me trazendo, eu quero falar do meu problema. Isso acaba com qualquer possibilidade de escuta empática. Então, a prioridade, se eu estou interessado no outro, é o problema dele e não o meu neste momento, tá? Cuide também da sua linguagem corporal, porque às vezes eu não interrompo o outro, eu não falo do meu problema, mas a minha cara fala por mim, né? Ou o meu gesto, eu começo a bater o pé que eu tô impaciente, ou eu começo a fazer alguns movimentos que demonstram para o outro que eu não estou desfrutando daquela conversa, ou que eu não estou verdadeiramente interessado. E faça mais perguntas do que dê respostas. Então, de novo, se eu quero reconhecer a emoção do outro, eu preciso me abrir para ouvir o outro. Então, menos afirmações e mais perguntas, menos respostas e mais perguntas. Isso é o que nos ajuda a entender e compreender o que ele está sentindo e por que ele está sentindo, para poder interagir, tá? Que tem impacto no último domínio aqui da inteligência emocional, que é o gerenciamento a gestão dos relacionamentos, né? Então, para eu fazer uma melhor gestão desses relacionamentos, do ponto de vista aqui da inteligência emocional,
Seja curioso a respeito dos outros, né? Utilizando o que a gente já falou antes, mas mantenha-se curioso para conhecer mais, para criar vínculos de confiança, para criar relacionamentos mais significativos, mais duradouros. Ponto básico, obviamente, seja simpático, seja educado, né? O famoso ditado, um sorriso abre portas. Sempre que a gente recebe bem as pessoas tendem a nos receber bem também. Sempre que eu sou prestativo com o outro, que eu me coloco à disposição, isso tudo de forma genuína, claro, né? Porque senão as pessoas sentem. Há uma tendência que o outro lado haja da mesma forma. Uma coisa que é fundamental para as relações, para evitar conflitos, né? Explique as suas decisões. Não simplesmente tome decisão e comunique o que você tomou de decisão, mas explica o porquê. Qual que é o seu racional? Por que você está indo por aquele caminho, né? Você tem a oportunidade, nesse caso, de se explicar e de ouvir o outro, de ouvir o que o outro tem para te trazer. Talvez ele tenha um ponto de vista diferente do seu. Reconheça os seus erros. Não existe nada mais prejudicial para um relacionamento do que eu cometer um erro e eu fingir que aquele erro não é meu, eu terceirizar, eu colocar a culpa em alguém. Isso é muito prejudicial para as relações. De novo, autoconhecimento. Se eu sei das minhas fortalezas, das minhas fragilidades, eu tenho muito menos problemas em reconhecer os meus erros, porque eu sei que eu tenho várias outras coisas boas e que tudo bem, errar é humano, faz parte e eu não preciso ser perfeito, né? Eu não sou, ninguém é. Saiba receber e fazer críticas. Relacionamentos de confiança, construídos aí numa base de confiança, eles precisam de uma troca verdadeira. Isso muitas vezes faz parte ao fazer crítica. Eu preciso fazer da forma correta, quem participou do nosso webinar de comunicação eficaz, né? Usando aí os fundamentos da comunicação não violenta, então de uma forma adequada, numa abordagem que não agrida a outra pessoa, para que tenha um efeito positivo. E eu também preciso estar aberto para receber críticas, para saber que aquilo é construtivo, é um presente, eu posso melhorar a partir do comentário que as pessoas trazem para mim. E por último abrace as diferenças. A gente fala tanto em diversidade, a gente falou sobre isso em alguns outros webinars. As pessoas têm estilos muito diferentes, têm emoções diferentes, têm reações diferentes, e à medida que a gente se predispõe a conhecer as pessoas e a respeitar as pessoas como elas são, a gente ganha demais. Então, também reconhecer isso e aproveitar as diferenças é algo que faz muito bem para qualquer relacionamento respeitoso e educado, e todos nós ganhamos, tá? Então, essas são algumas das dicas que a gente queria compartilhar com vocês hoje aqui, já encerrando em cima o nosso horário do webinar. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, enfim. Fiquem super à vontade agora, ou para abrir o microfone para falar, ou para compartilhar via bate-papo, e a gente vai trocando aqui figurinhas e respondendo as dúvidas. Muito bom, adorei. Alguém comentou aqui, agradecendo, exercitando aqui já a gratidão, que foi uma das dicas que nós demos. Sem dúvida, sempre é um tempo curto, né, dentro do nosso webinar para compartilhar tudo o que a gente gostaria. Então, a gente tenta trazer aqui a essência da forma mais simples e prática possível, mas, obviamente, é muita coisa para a gente colocar em prática, né? Então, a minha dica para vocês escolham alguns desses elementos e vai praticando aos pouquinhos. Não tente fazer tudo de uma vez, porque quando a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada, né? Então, escolhe um ou outro, talvez um de cada domínio, que tenha te chamado mais atenção, ou que para você talvez seja mais fácil nesse início, né? E aí, experimenta. E à medida que você vai deixando isso mais natural, vai interiorizando esse conhecimento, você escolhe outro, e vai mantendo o seu desenvolvimento dessa forma. Então, qualquer dúvida que surge depois ou qualquer comentário, se quiser, enfim, trocar um pouco mais de figurinha, podem nos escrever, podem mandar o WhatsApp e a gente continua à disposição. Super obrigada, pessoal. Tenham um bom dia, um bom restinho de semana e nos encontramos no próximo webinar, então. Tchau, tchau.